Olá pessoal, meu nome é Guilherme Milanese, sou engenheiro de controle e automação formado na UNB e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos meus 15 anos de experiência no mercado de automação predial. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores desse ramo, desde a parte de concepção de novos projetos, implantação de sistemas, gerenciamento de contratos de manutenção e fiscalização de obra. Eu cheguei ao cargo de gerente de projeto numa grande multinacional com mais de 150 anos de experiência e de atuação no mercado. E ao longo dessa trajetória, eu acumulei um acervo técnico generoso no CREA. Eu tenho hoje um aeroporto em meu nome, óbvio, a parte dos sistemas eletrônicos, um estádio, prédio corporativo, shopping, CPD e alguns outros. Isso tudo foi fruto de um grande esforço que eu tive ao longo da minha carreira para sempre buscar o conhecimento nessa área, essa parte de automação predial e naturalmente os outros sistemas relacionados. Quem é da área vai entender. E em 2010, finalmente, eu consegui abrir a minha empresa, a RXTX Automação Integrada. E naquele momento eu tomei uma decisão de partir para um ramo do mercado que não tem muita abrangência, não tem muita atuação aqui em Brasília. E em 2010, eu finalmente abri a minha empresa, a RXTX Automação, e com foco ainda em automação, mas virado para eficiência energética em grandes empreendimentos ou simplesmente empreendimentos que possuam algum selo de certificação ambiental como LEED ou em clientes que tenham essa consciência. O que eu mais faço com a minha empresa é justamente tornar a automação desses empreendimentos super eficientes, de forma a que eles comecem a economizar energia na central de ar-condicionado e nos outros sistemas. Enfim, mas ao longo dessa trajetória profissional, eu notei um ponto falho em comum a engenheiros, técnicos e operadores de sistemas. O que acontece, gente, é que automação é um sistema que controla outros sistemas. Então, por si só, a automação já tem as suas particularidades e a sua complexidade. Questão de rede, controladores, sensores, atuadores, o software, o fabricante, que cada fabricante varia. E além disso, você tem a questão do sistema a ser controlado. Porque se você não sabe como um sistema funciona, você não consegue controlar ele. Ou você vai fazer um controle meio falho, tipo um liga-desliga remoto, mas sem inteligência e sem conseguir extrair o máximo daquilo. E eu notei isso, essa falha de entendimento. Muitas pessoas focam muito no sistema de automação. Então elas ficam especialistas na automação, em todas as suas particularidades, mas elas não entendem direito um sistema de ar-condicionado, que já tem bastante detalhes a serem desenvolvidos e pesquisados. E durante essa minha caminhada profissional, eu notei um ponto falho em comum entre engenheiros, técnicos e operadores de sistemas. É uma falha de entendimento ou uma falta de um entendimento, por um detalhe muito simples que muitas pessoas às vezes não percebem. A automação é um sistema que controla outro sistema. Então, se você só entender de automação, que já tem as suas particularidades e complexidades, você só deu meio caminho, só deu meio passo. Para que você consiga atender de forma efetiva e eficiente os clientes e o que os projetos demandam, você tem que ter um conhecimento profundo também nos sistemas de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, medição e tarifação. Enfim, o que eu observei era isso. Existiam muitos especialistas no sistema de automação, mas não nos outros. Poucos profissionais tinham a visão global disso tudo. E esse é o tipo de profissional, por exemplo, que eu busco na minha empresa quando eu estou contratando. Porque são profissionais que eu sei que eu vou conseguir confiar um cliente e ele vai ter um entendimento global. Acreditem em mim, cada fabricante tem a sua particularidade. Vale mais uma pessoa que tem um conhecimento global
e as particularidades ela pega em cada contrato, em cada cliente, do que uma pessoa que é extremamente especialista num tipo de sistema, no caso um Delta, um Johnson, um Honeywell ou um Mercato. Porque esse conhecimento abrangente é o que vai fazer o seu cliente dar ao seu cliente o retorno que ele precisa, o retorno financeiro de uma operação eficiente. Enfim, eu tenho essa bagagem de experiência e a minha proposta aqui é compartilhar com vocês nesse canal esse conhecimento para que vocês possam dar um passo à frente na carreira de vocês. Eu também trabalho na minha empresa com os outros sistemas, controle de acesso, CFTV, detecção alarme de incêndio, mas o foco desse canal vai ser automação predial, diferente de automação industrial, diferente de automação residencial ou domótica. Aqui é um canal automação predial. A minha história toda começou numa empresa de automação local, quando eu ainda estava na faculdade. Eu entrei como estagiário e logo me deparei com um método que iria me acompanhar pela minha carreira toda. E até hoje, em muitas ocasiões, eu me deparo com isso. É o método cogumelo de crescimento. O que é isso? Eu era estagiário, cheguei com o dono da empresa numa obra residencial aqui em Brasília, onde a gente estava instalando um sistema de automação. A gente chegou na obra, aquele desconforto, eu não tinha bota ainda, tem que pegar emprestado, o capacete. E o dono da empresa simplesmente pegou aquele bolo de projetos em papel A0, botou na minha mão, deu um tapinha nas minhas costas e falou, vai que é sua. Eu nem sabia ler projeto. Eu abri aquilo, para mim eu não estava enxergando nada. E o pior, eu comecei a andar pela obra e um técnico da nossa equipe veio com algumas dúvidas para tirar comigo. E eu só lembro que eu só respondi assim, pode, porque no fundo não estava entendendo nada. Na verdade, ali eu percebi que eu ia ter que correr atrás do conhecimento. Se eu ficasse parado, eu não ia prosseguir, eu não ia prosperar. E, obviamente, que depois a empresa entrou um engenheiro com mais experiência que conseguiu conduzir o processo, porque senão a obra não ia andar também. Mas naquele momento eu comecei a me mexer para entender o que era uma automação, o sistema, como que ele fazia as interfaces, a leitura de projeto, comecei a me dedicar bastante. E um fato interessante é que eu sempre tive uma postura de abundância para a minha carreira. Nessa mesma época, tinha um operador noturno, porque essa empresa tinha um contrato de operação num grande empreendimento que era 24 horas. E esse operador noturno, ele era especialista no sistema da Johnson Controls. E que era, para mim, era uma grande caixa preta. E eu não pensei duas vezes. Trabalhava durante o dia, chegava à noite e ficava com ele, às vezes até 1 da manhã, e no dia seguinte estava trabalhando de novo. Nesses momentos eu consegui absorver dele muitos detalhes importantíssimos de rede, de controladoras, de código. Ele realmente tinha um grande conhecimento. E eu colei nele e consegui absorver bastante coisa. Agora, se você me perguntar se eu ganhei algo por isso, uma hora extra, alguma coisa, nada, mas eu ganhei experiência e eu ganhei um conhecimento que ali na frente, mais para frente, ia valer muito a pena. Enfim, eu me formei, entrei como engenheiro nessa empresa e logo depois eu consegui uma vaga como engenheiro numa multinacional aqui em Brasília. Eu entrei e fiquei muito feliz, mas mal sabia eu que eu tinha entrado para ficar temporariamente. Nessa empresa haviam 4 engenheiros, um especialista em automação, outro controle de acesso, outro CFTV e outro incêndio. E eu entrei porque tinha um projeto muito distante aqui lá no norte que ninguém queria tocar e eles queriam alguém para executar. Haviam muitas obras em andamento. E eu não sabia, eu entrei e a ideia era que eu executasse e depois fosse mandado embora. Mas, de forma curiosa, nos 4 meses seguintes da minha entrada, esses 4 engenheiros especialistas pediram para sair.
do quebra-galho que eu era, eu virei a solução. E de repente eu me vi diante de várias obras, vários sistemas complexos, equipamentos muito caros e muito bons, mas com detalhes de configuração, e eu como o único regente daquilo tudo. E um fato muito interessante aconteceu 1 ou 2 meses depois, porque o meu chefe, na época, já sem os 4 engenheiros, pediu 1 mês de férias. Sim, ele saiu 1 mês de férias e praticamente abandonou o barco. Todo mundo comentava, bom, ele saiu de férias, então é porque ele vai voltar e vai pedir as contas, porque ele deixou o faturamento em aberto, deixou muitos processos. E eu via só o gerente comercial lá da sala dele, que ficou com a batata quente na mão, reclamando, reclamando e reclamando. E naquele momento foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque eu olhei naquele dia, eu lembro perfeitamente, eu olhei para ele na sala dele, que era de vidro, e eu falei, bom, eu estou aqui com as minhas 2, 3 obras, se eu ficar executando as minhas 2, 3 obras, eu vou estar cumprindo o meu papel e serei pago e não há nada de errado nisso. Eu fui contratado para isso e estou executando isso. Mas e se eu puder ajudar ele? E eu tomei essa decisão. Eu fui lá e perguntei, como eu posso te ajudar? Em resumo, gente, quando meu chefe voltou de viagem, eu já estava por dentro das 10 obras que estavam em andamento. Na verdade, ali eu já era um coordenador, não era mais um engenheiro, porque eu já estava coordenando as obras com uma equipe nova de estagiários ali aprendendo, e eu já estava por dentro de tudo. E o mais impressionante, tinha uma obra que estava praticamente para entrar na justiça. E o cliente estava muito insatisfeito, o meu chefe também estava muito irredutível. E eu resolvi conversar com esse cliente. Cheguei lá, só ouvidos, e falei, tá certo, o que você quer? E ele falou, quero isso, 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 o laço, sobe, desce a placa. Ok, cheguei no comercial e falei, mostra isso aqui para mim. E, pro meu espanto, aquele orçamento tinha dado R$ 10.000. Uma obra que eu acho que na época era em torno de uns 400 mil, o contrato. Com R$ 10.000, o cliente me disse, me afirmou que se eu fizesse, ele entregava a obra. Naquele momento, eu conversei com o chefe, o gerente comercial, que conversou com o diretor, isso foi aprovado. Em resumo, gente, quando meu chefe chegou de viagem, essa obra estava entregue. E a partir daí que eu comecei essa grande escalada na minha vida. Foram muitas experiências, muitas não muito boas, naturalmente. Como todo mundo sabe, em todas as empresas a gente tem problemas, a gente tem pessoas de difícil comportamento, mas tudo é um teste. Quanto mais difícil for, mais a gente vai aprender. E eu aprendi bastante. Mas, num determinado momento, eu percebi que aquela empresa estava sugando demais a minha energia, sem me dar muito recurso. E eu decidi sair. Foi então que eu consegui um espaço numa empresa em São Paulo, uma empresa de projetos e consultoria. E nessa empresa, realmente, eu adquiri muito conhecimento, porque foi quando eu aprendi o projeto, eu aprendi a fazer a concepção de novas obras e abri dentro dessa empresa depois um departamento de fiscalização e comissionamento de obras. E então, eu comecei a observar algumas similaridades em várias grandes empresas que atuam no mercado, não só de São Paulo, mas nacional. Uma delas é essa que eu já comentei com vocês, essa falha de entendimento entre automação e os sistemas a serem controlados. Então, às vezes, eu chegava num cliente, o sistema de automação estava sem nenhuma falha, comunicação estável, sem intermitência, telas gráficas lindas, mas, em termos de lógica,
eu via que o pessoal entregava só um liga e desliga. Então, se investia, às vezes, milhões no sistema de automação, não só no sistema de automação, mas nos sistemas eletrônicos, para você ter um simples liga e desliga remoto de uma sala de controle. E isso me frustrava muito. E eu também, como fiscal, eu estava sempre do lado do cliente, eu comecei a observar que os treinamentos da equipe de campo, os operadores, eram muito frágeis os treinamentos. Chegava a equipe da empresa integradora e fazia um treinamento. Bom, então esse aqui é o sistema, esse aqui é o computador, a controladora, a sua senha é essa, você acessa aqui, aqui você liga, aqui você põe a programação horária, beleza, assina aqui e foi embora. E um desses treinamentos eu vi a cara de interrogação de toda a equipe e eu propus ao meu cliente que, ok, aquele tinha sido um treinamento do sistema, mas que eu perguntei se eu podia dar um treinamento nos meus moldes. E foi aí que eu cheguei ao que hoje eu estou consolidando e vou a partir de agora compartilhar com vocês. Eu dei um treinamento abrangente para eles, partindo dos sistemas a serem controlados e chegando finalmente até a automação. Neste processo, eu consegui estruturar na cabeça deles como que realmente a automação funcionava, por que ela funcionava e por que ela era importante. E eu continuei com essa proposta. Mas nessa altura do campeonato, eu já tinha a minha empresa. Na verdade, a minha empresa começou para eu trabalhar como um PJ. E alguns anos depois que eu efetivamente transformei ela numa empresa que atua no mercado. E neste momento que eu estava em São Paulo trabalhando, eu também tinha alguns contratos fora de lá. E num desses contratos, eu resolvi, óbvio, com o aval do meu cliente, fazer algum processo de melhoria, o que eu chamo de processo de melhoria continuada. Eu implantei um sistema analítico de dados e comecei a validar uma série de informações do sistema de automação, que era um sistema bem complexo, com caixas VAVs, 3 CAGs, que tinha muitos sensores. E neste momento eu vi também mais uma coisa: como os empreendimentos no Brasil instalam sistemas que são ineficientes. Instala-se apenas um sistema para ligar e desligar e nada mais. Neste meu cliente, eu fiz ele economizar até 23.000 kWh por mês. Sabe como? Com lógicas avançadas de controle de automação. E eu me especializei nisso, e é isso que a minha empresa hoje faz. Enfim, após esse período em São Paulo, eu voltei para Brasília para então assumir efetivamente a minha empresa, entrar no mercado. E hoje eu atuo nessas áreas, mas o meu principal foco é automação, é eficiência energética e é essa abrangência de conhecimento, levando isso para os clientes e fazendo com que eles tirem algum proveito disso, algum benefício. Ao longo dessa nossa jornada aqui nesse meu canal, vocês vão acompanhar comigo algumas dicas, muitas informações, tanto dos sistemas a serem controlados, como do sistema de automação. Mas eu já te dou uma dica. Eu não vou aqui te ensinar a, por exemplo, configurar ou usar um software do Delta, ou configurar uma controladora da Honeywell ou da Mercato. Este não é o intuito, mesmo porque para fazer isso eu deveria ter muitos equipamentos, licenças e tudo mais. E isso a gente tem nos clientes. Mas aqui eu quero trazer para vocês esse conhecimento abrangente que vai dar esse suporte para você. Então não importa a área que você atua neste ramo de automação predial, porque tudo começa na operação. Se você tiver uma operação eficiente, você certamente vai se destacar e você certamente vai começar a mostrar valor para o seu cliente.
uma decisão muito simples pode fazer uma grande economia. Isso eu vou mostrar para você nesse canal. Então, se você é da área, se você curtiu, se você gostou, vem comigo que vai ser bem legal. Um abraço e a gente continua por aí.